A propagação do golpe de 64, os militares eles tomaram o poder político do país e foi um momento em que fervilhavam as manifestações dos variados grupos políticos presentes. Em abril de 64, Castelo Branco ele foi indicado como presidente e a retomada dos civis foi completamente descartada. Constituído por militares da Escola Superior de Guerra, Castelo Branco utilizou métodos conservadores e repressores para dar fim em movimentos políticos nacionais do período. E a partir da institucionalização do AM, que terminou com o fim das guerras, e também utilizou vários outros métodos conservadores como seu método de governo. Entre os demais atos institucionais, podemos citar o AI-2 e o AI-3, em que fazia o poder legislativo subordinar-se ao poder executivo. Ao mesmo tempo, vetava as eleições diretas na esfera estadual. O processo de centralização política foi criado o AI-4, em que permitiu o preparo de uma nova Carta Constitucional e que foi posta em vigência no ano de 1967. No plano econômico, foi criado o PAES, o Plano de Ação Econômica do Governo, cuja característica era sanear a economia para a busca do crescimento. Seus principais objetivos eram o corte de gasto público, com aumento de impostos e aumento do preço dos produtos oferecidos pelo governo. Em outro aspecto, o arrojo salarial e o controle de crédito foram outras duas medidas que elevaram os índices econômicos para uma classe desprestigiada e oprimida pelos governos militares. Foi liderado pelo Roberto Campos e foi o Plano de Ação Econômica do Governo. O PAES, ele tinha como objetivos o controle inflacionário e o estímulo do desenvolvimento do país. A dívida externa foi renegociada com a aquisição de novos empréstimos para estabilizar os indicadores econômicos. Foram adotadas também medidas para atrair multinacionais, como as vantagens tributárias e a permissão para a atuação em setores de base, mesmo que essa fosse controlada. Mais tarde, a estabilidade foi trocada pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. E analistas indicam que o PAES foi uma base para o futuro Plano Nacional de Desenvolvimento. Grupos políticos de oposição ainda buscavam impedir o governo militar, mas estava praticamente consolidado em que eles iriam assumir o poder. Por isso que o Castelo Branco fundou o Serviço Nacional de Inteligência, que ele servia para investigar e acabar com esse tipo de oposição. E para fingir que havia uma oposição de fato, o Castelo Branco consolidou o sistema de partidarismo, que existiam dois, o Arena e o MDB. Porque o Arena era basicamente o governo militar de fato que eles usavam. E o MDB era um partido político, vamos dizer, falso. Servia apenas de fachada para simbolizar a oposição, mas não servia de nada. O Arena veio que governava o regime militar do Castelo Branco. Serviço Nacional de Informações. Era um aparelho repressor que comandava as informações dos órgãos repressores. Fazia espionagem das três forças. Assim também comandava o DOPS, que era o Destacamento de Operações de Defesa Interna. E também DOPS, Departamento de Órgãos Políticos e Sociais. Tal estrutura foi se tornando autônoma e assim causando um governo paralelo. No DOPS e no DOPS, e durante toda a ditadura, muitas pessoas foram presas, torturadas e até mortas. Foi extremamente popular o governo Castelo Branco exerceu a função de presidencial para poder sustentar o golpe. Os radicais militares deram preferência ao presidente Costa Silva, que dispunha de uma orientação política ainda mais opressora.